Olá, sejam todas muito bem-vindos a esse nosso podcast de hoje, que a gente vai continuar com aquela série que a gente começou aqui na semana passada. É uma série Eu, Você e o Papai do Céu, aí sentadinhas. E nesse podcast de hoje, a gente vai falar sobre as portas abertas no lar. Como pequenas legalidades criam grandes destruições na família. Então, a gente vai falar sobre esse assunto, o que é muito importante para você começar aí o seu janeiro, o seu ano de 2026, sabendo como você pode lutar, guerrear e ser uma mulher forte aí nesse casamento, para que você possa construir um lar realmente forte, feliz, de verdade aí no seu casamento, tá certo? Então, vamos entender. Nem toda destruição começa grande. Muitas vezes ela começa com algo pequeno, silencioso e aparentemente inofensivo. Uma palavra maldita, mal pronunciada, um perdão adiado, um limite quebrado, uma atitude repetida sem arrependimento. Hoje a gente vai falar sobre portas abertas no casamento, aí no seu lar. Portas espirituais e emocionais que, quando não são percebidas e fechadas, permitem com que a confusão, o desgaste, a frieza, os conflitos não são percebidos, não sejam percebidos aí e eles se instalem dentro da sua casa, dentro da sua família, que às vezes parece aquela situação meio inevitável, mas as questões vão se instalando aí na sua casa de forma que atrapalhe muito você, o seu companheiro e o andamento da sua casa. A luz da palavra de Deus nos traz com amor um olhar saudável para as terapias cristãs, na verdade, um desenvolvimento dentro do olhar cristão, espiritual e emocional. A Bíblia nos ensina que o lar é um território espiritual e que tudo o que acontece dentro dele gera influências, boas ou ruins. E aí a gente vai falar sobre isso. Por isso, quando pequenas legalidades não são tratadas, elas se tornam grandes brechas. Então é aqui, nesse episódio de hoje, que você vai entender. Não é para gerar aí medo, insegurança em você, mas trazer uma luz. Então, nada de medo, de insegurança, de culpa, ou da questão da religiosidade, não pode isso, não pode aquilo, dentro daquilo que às vezes a gente cria na nossa mente, mas que não está direcionada dentro da palavra de Deus. É para que a gente possa ter discernimento da cura que só o Senhor Jesus pode proporcionar para nós, na nossa casa e na nossa família. Também um arrependimento e um posicionamento, uma postura dentro da sua casa e no seu lar. Porque quando uma família decide fechar as portas daquilo que são legalidades espirituais, ela abre então um espaço para restauração, para paz, para a presença de Deus. Então prepare aí o seu coração para receber essa palavra de hoje, porque hoje a gente vai aprender aqui juntos que ambientes que estão alinhados com o céu pode proteger gerações inteiras. Então, a gente vai começar esse nosso podcast de hoje falando sobre quais as portas estão abertas no nosso lar, que pequenas legalidades que às vezes a gente dá pode gerar destruição ou bênção. O que a gente vai fazer? Então a gente vai entender sobre isso hoje. E aqui, mais uma semana, a minha best secretária vai trazer as perguntas aqui para conduzir esse nosso podcast de hoje. Vamos lá, Oi, Dani. gente.
Vamos lá. Quando falamos em portas espirituais abertas no lar, o que isso significa de forma prática para uma família comum? Bom, então primeiro a gente vai falar o que é essas portas abertas, né? A gente usa isso como um exemplo para a gente dizer que o mundo espiritual, de novo, como eu falei para vocês no episódio anterior, é legal, legal de dentro de leis, de cumprir a lei, né? Então, quando a gente fala de portas, a Bíblia, durante várias partes dela, ela fala sobre portas. Por exemplo, em Apocalipse, Jesus diz, né? Tem a passagem lá: eis que estou à porta e bato. Se você abrir, eu vou entrar. Isso a gente falando de Jesus, né? Ele tá sempre aqui, ó, batendo na portinha do nosso coração. Eis que estou à porta e bato. Se você abrir, eu vou entrar. Então a gente precisa entender que essas portas são espirituais. Jesus, apesar dele ter morrido na cruz por nós, para nos salvar, nos libertar, nos livrar de toda a maldade, debaixo, né, de todo o ato que ele fez, e ele nos amou de tal maneira que ele derramou até a última gota de sangue, se entregando por cada um de nós, para lavar os nossos pecados. Ele se entregou no nosso lugar, na cruz. Então, ele, apesar de ter feito o maior gesto de toda a humanidade por nós, ele não diz assim, ó, abre de uma vez porque eu vou entrar. Ou ele sai entrando na tua vida e fazendo de qualquer forma. Não. No episódio passado eu também falei que ele não é um Deus de bagunça, ele não é um Deus de discórdia, e ele não é um Deus que contradiz a própria palavra. Eu e você, talvez sim. A gente pensa alguma coisa e daqui a pouco a gente diz, semana passada eu disse isso, mas pensando melhor, eu acho que eu não quero fazer isso não. Pensando melhor, eu não vou cumprir essa palavra aqui. Pensando melhor, a gente volta atrás às vezes nas nossas palavras. Hoje a gente vê isso muito, né? Pessoas não cumprindo horários, por exemplo. São pequenos princípios que às vezes a gente não vai percebendo. É para você chegar às 7, você chega às 7h15, 7h30, né? Então, a gente volta atrás nos nossos compromissos, nas nossas palavras, mas Deus não. Então, ele não força a entrada dele em nenhum lugar. E uma das leis espirituais é que nada acontece aqui no mundo físico se nós não dermos essa abertura, essa legalidade. Então, nós vamos dar acesso para que algumas coisas aconteçam ou não na nossa vida. Então, até para que Jesus entre na nossa vida, a gente precisa permitir. A gente precisa dar essa legalidade. Então, essas portas espirituais no lar são essas pequenas brechas que a gente dá para que algo aconteça. É aquilo que, de uma forma simples, a gente vai falar assim, ó. Você assume ou não um compromisso? Então, tô assumindo esse compromisso, tô assumindo o compromisso do casamento. É uma aliança, e essa aliança não pode ser quebrada. E dentro dessa aliança do casamento, tem algumas regrinhas do que a gente pode ou não fazer. Lisete, onde eu encontro essas regras? Na Bíblia. Se você quiser um manual de instrução de vida, lê a Bíblia. Se você quiser um manual de instrução de como lidar com o dinheiro, leia a Bíblia. Se você quer um instrumento para te dar normas, regras de como viver bem na sociedade, no seu casamento, como criar as filhas, leia a Bíblia. Elisete, eu não entendo, não tem problema. Encontre alguém que possa ir te ajudando nesse entendimento, mas ninguém melhor do que o Espírito Santo. Claro que algumas pessoas vão nos ajudar a facilitar esse entendimento. Tenha mentores, bons mentores,
que vão te direcionar e te guiar na palavra para esse entendimento, mas ninguém melhor que o Espírito Santo para revelar para você o que está na Bíblia dentro da direção que você busca. Então, essas são portas abertas. Ou a gente abre a porta para Deus, para Jesus, para o Espírito Santo, para que eles, né, ser triuno, né, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, haja na nossa vida, ou a gente vai abrir outras portinhas por aí que não é o Papai do Céu que vai entrar. Então, sim, tem portas abertas e até para que Jesus entre, eu tenho que dizer, Senhor, vem e transforma a minha vida. Senhor, vem e transforma o meu casamento. Senhor, eu permito, eu quero. Porque ele fala, eu estou na porta e bato. Se você abrir, eu vou entrar. Se você não abrir, como ele pode entrar? Né? No episódio passado, eu falei do que eu errei, do que eu fiz errado, da porta que eu abri achando que estava certa e estava errada. Mas eu abri essa porta errada. E aí, Jesus bateu na porta para ver se eu queria que ele entrasse. E eu disse, eu quero. Eu achei que já estava aqui, mas eu precisei dizer, Senhor, eu quero. E também precisei dizer, eu não quero mais isso aqui. Eu não quero mais agir dessa postura aqui que eu agia antes, me comportar dessa forma aqui que eu me comportava antes. Então, precisa da minha decisão, precisa do meu fazer para fechar portas erradas e abrir as portas certas. Respondi essa daí, Dani? Como estamos? Sim. E tem uma outra aqui que tu já respondeu um pouco, mas só para frisar bem, porque as pessoas perguntam bastante. Tá. O que são legalidades? Então, portas e legalidades, elas são bem semelhantes, mas deixa eu explicar, então, de uma forma mais inteira aqui para você entender que às vezes algumas pessoas vão falar, você deu legalidade para isso, você abriu portas para aquilo, e aí então assim vai ficar mais claro para você compreender. Então até coloquei aqui um resuminho bem básico para você entender o que é legalidade, então, de uma forma simples assim. Então, legalidade é quando a gente é quando algo ganha uma permissão, né? Uma permissão para agir. No mundo espiritual, nada opera sem permissão. Deus é Deus de ordem, de princípios, de leis espirituais. Assim como existem leis espirituais naturais, existem as leis espirituais, que é aquilo que eu já tinha falado um pouquinho para você no episódio anterior, mas aqui frisando isso para ficar bem claro aí no teu coração, para ficar bem mais compreendido. Então você vai entender que legalidade é quando algo ganha uma permissão para agir. Então, às vezes, a gente dá legalidade aqui no mundo físico, exatamente. Então, a gente, às vezes, acaba dando legalidade para determinadas situações. E, lembrando, Deus, ele é um Deus de ordem, de princípios, de leis. Então, tudo que acontece na nossa vida é dentro das leis. Mas que leis são as que eu e você estamos seguindo, né? Isso a gente precisa prestar atenção. Se são as leis de Deus, fechou. Se não são, a gente vai ter aberto essas portas ou ter aberto legalidades para outras questões ou outras situações acontecerem que não vêm de Deus. E aí a gente precisa tomar cuidado. Outra, Dani. Pequenas atitudes podem realmente gerar grandes brechas espirituais? Pode nos dar exemplos reais do cotidiano? É importante isso, sim. Pequeninas coisas que às vezes a gente pensa assim, talvez isso nem tenha tanta importância. Nem vão perceber. Ou, isso ninguém vai saber. Lembra o que eu falei aqui?
Nem sempre aquilo que a gente acha que está escondido, ele está escondido. E não está. Porque aquele que é o autor de tudo que foi criado, o nosso Criador, o nosso grande juiz, vê todas as coisas. Ele é onisciente, onipresente, ele está em tudo e em todos ao mesmo tempo. Então a gente precisa entender. Então, pequenas atitudes podem então gerar grandes brechas espirituais ou grandes legalidades? Podem sim. Exemplo, sabe aquela frasezinha assim, ó? Esse casamento não tem mais jeito. Eu estou declarando isso. O poder da palavra, ela cristaliza nas nossas células e abrimos uma brechinha no mundo espiritual que o inimigo vai se encarregar de usar ela contra você. E aí, às vezes, vem aquelas sugestões no seu ouvidinho que às vezes você pode até pensar, nossa, eu nunca imaginei que eu ia pensar isso, mas você está pensando. Porque às vezes vêm as interferências externas, né? Vem sugestões que às vezes a gente chama isso de setas, que você acha que são seus pensamentos, mas na verdade às vezes não é. Né? São setas lançadas para que você pense dentro disso que você falou, pronunciou e declarou. Tudo aquilo que a gente declara com a nossa boca, eu não tenho tempo. Eu nunca tenho tempo para nada. Você está criando uma legalidade para você mesmo. Ah, porque o meu marido não tem mais jeito. Eu estou criando uma legalidade para o meu casamento. Se eu digo não tem mais jeito, eu estou criando essa legalidade. E o mundo espiritual vai, às vezes, te ajudar naquelas sugestões ruins, o inimigo, tá, o tempo todo a Bíblia fala que ele está ao derredor, buscando a quem possa tragar. Então você vai criando essas legalidades, né? Se não der certo, eu separo. Ele já vai ajudando você a não dar certo para você criar esse plano B de se não der certo, separa. Já começa a criar uma poupança, alguma coisa aí de reserva escondido para você separar, porque você ouvia, trabalha muito. Tenha o seu dinheiro para nunca depender de homem. Não é sobre depender, é sobre compartilhar uma vida junto. Então, tudo isso nós estamos dando legalidade para algo agir na nossa vida. Ou a gente abre legalidade para Deus agir, ou a gente está abrindo legalidade para outra coisa agir que não vem de Deus. E aí a gente precisa pensar nisso, não é mesmo? Outro exemplo, você é igual ao seu pai, ou você é igual à sua mãe. Quem nunca? Quem nunca ouviu isso? Quem nunca falou isso? E geralmente a gente fala dos pontos negativos. E não é assim, nossa, sua mãe faz uma comida maravilhosa e você puxou os dotes dela. Nossa, você cozinha tão bem quanto a sua mãe. Você faz isso? Eu sei que eu vou encontrar alguém aqui que faça, não é mesmo? Eu sei que alguém aqui vai escrever aqui embaixo e dizer assim para mim, Elisete, eu sou elogiada assim. Amém, né? Vamos dar um amém aí, porque amém quando a gente recebe esse direcionamento de que é um elogio que é parecido com algo da mãe ou do pai que é bom. Mas quando a gente fala isso num tom de crítica, num tom difícil, naquele tom desafiador para criar uma intriga ali, porque é sim, isso vai criar intriga. Isso vai criar um problema aí na sua casa. E sim, vai ser desafiador. Você vai estar abrindo essa legalidade para cada vez mais você perceber, nossa, esse é o defeito do pai dele. Ah, meu Deus do céu, faz igual. Ou, pronto, o bebezão da mamãe tá aí. Eu já ouvi isso. Parece um bebê. Um homem desse tamanho, um bebezão da mãe dele. Tudo ele corre para a mãe. Tudo ele conta para a mãe.
entende? São legalidades. Em vez da gente ficar pronunciando isso, a gente precisa criar uma atmosfera que a gente, cada vez que olhe para isso que é ruim, né? Que a gente está observando, a gente crie uma oportunidade de proclamar, de profetizar, de falar coisas boas sobre a nossa casa, sobre os nossos filhos, sobre os nossos companheiros. Combinados? E aí eu vou citar outras aqui, até que coloquei conteúdos impróprios na tela. Esse aqui daria um podcast inteirinho só sobre isso. Porque às vezes a gente está aqui, ó, o nosso aparelhinho, e a gente tá ali só olhando, e aí alguém chegou, a gente disfarça, a gente tira, mas a legalidade tá aqui, ó, na telinha do nosso querido amigo aqui, que a gente tanto usa, e sem querer, você tá abrindo portas de legalidade que você nem tá sabendo, que você nem tá percebendo, as questões de promiscuidade, de idolatria, mas, sabe, pornografia, sim, tá na palma da mão hoje, e ninguém vê, tá guardadinho, jogos, viciados em jogos, tá guardadinho ali, ninguém vê, e não tá escrito aqui na testa de ninguém, jogador compulsivo, né, viciado, não tá escrito, as pessoas não vê, mas lembra? Print. Né? Tem um print nosso cada vez que a gente faz essas coisas. E tem legalidades, a gente abre portas para espíritos dominarem a nossa vida naquela situação. E às vezes acaba sendo repetitivo, porque algo ali está dominando você. Né? Não conversar às vezes com o cônjuge, passar dias sem se falar, dormir bravo, dormir de bunda, né? Se há bumbum, cada um vira para um lado, o outro vira para o outro, ou cada um dorme em quartos separados, são legalidades. Eu digo sim que se você sai da sua cama para dormir em outro quarto, para dormir separado do seu cônjuge porque vocês estão chateados, brigados e vocês não resolveram, outra coisa vai dormir no lugar de vocês, que não é vocês. Para tentar vocês, para tentar o casal destruir e causar confusão, o casal que não está alinhado, outra coisa dorme do lado que não são vocês. Então toma muito cuidado, não saia da sua cama. Resolvam as pendências de vocês. Se vocês forem dormir brigados, que durmam de bundinha um virado para o outro, o que não é correto. Mas não saia da sua cama, não dê espaço ou legalidade para o inimigo agir no meio de vocês. Combinado? Outras questões aqui. Guardar mágoa. Se for para guardar, guarda dinheiro, gente. Guarda mágoa, não. Mágoa precisa. Mágoa é uma má água. Isso vai adoecer o seu corpo. Tem doenças psicossomáticas. Tem várias pesquisas que falam sobre isso. Não guarda mágoa. Se for para guardar, guarda dinheiro. E se guardar dinheiro não tiver onde usar, divide comigo que eu recebo. Tá bom? Músicas. Quais são as músicas que você ouve? São músicas que exaltam o pecado, a separação, o divórcio, o ódio, a destruição? Se isso está dentro da tua casa, toma cuidado, porque isso abre legalidades, abre portas. E às vezes coisas estão entrando dentro da sua casa e você não está percebendo. Então toma cuidado, tá bom, gente? Vamos lá, Dani, qual é a próxima? Traumas não tratados podem se tornar portas espirituais? Podem sim. Se a resposta fosse sim ou não, é sim. Mas a gente tem que entender uma coisa. Tudo eu quero dizer para vocês, tudo pode ser tratado com as ferramentas que a Bíblia nos ensina, que a Bíblia traz pra gente. Existe as ferramentas que o Papai do Céu deixou escrita, deixou tudo prontinho aqui pra gente. A gente só que às vezes não sabe, não entende, porque a gente tá cegos, mudos e surdos. A gente não consegue às vezes ouvir, ver, entender e compreender
com a letra do céu aquilo que a gente está lendo. E não é com a letra só lida. Porque às vezes tem pessoas que dizem assim, eu já recebi essas respostas. Eu li, mas então você está interpretando da forma errada. E eu nem quero interpretar. De verdade, eu não quero interpretar nada que está na Bíblia. Eu quero só a revelação que o Espírito Santo me trouxer. Deus me livre. Sempre que eu abro para mim ler ou procurar alguma resposta, eu peço, Espírito Santo, me guia nessa leitura, me guia naquilo que o Jesus quer me revelar com isso que eu vou ler. Então, abre os meus olhos e os meus ouvidos espirituais para que eu possa compreender aquilo que tu queres de mim agora, nesse momento, com essa palavra. Aí, então, eu abro a minha Bíblia para ler. Fora isso, eu não leio de qualquer forma, porque eu não quero entender só a letra que está ali escrita. Eu quero entender aquilo que o Senhor quer revelar para mim. Eu não vou nunca, jamais trazer nada aqui que não tenha sido uma revelação para mim, porque aí eu não vou ter propriedade para falar aqui para você. Aquilo que eu falar, claro que eu não tenho todo o discernimento, eu não tenho todo o conhecimento, eu tenho muito para aprender, quero muito aprender cada vez mais, mas aquilo que o Senhor me direcionar, eu vou fazer. Aquilo que Ele colocar no meu coração para fazer, como esses podcasts, né, que vai ser uma série de 4 episódios assim, aqui eu, você e o Papai do Céu. Então a gente vai estar aqui esse mês de janeiro assim, mas eu não quero nunca trazer nada que ele não direcionar e não colocar no meu coração. Então, a gente não vai olhar para os traumas e dizer, nossa, o trauma é só tratado na terapia. Ele pode ser tratado na terapia, ele pode ter a instrução de um profissional voltado, né, com os olhares do céu, com um olhar assim espiritual, tratando corpo, alma e espírito, né? A nossa mente faz parte da alma, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos estão na alma. Então, a gente precisa tratar a alma também, mas a gente não pode ficar vazio da palavra que vem do céu, da palavra que vem de Deus. Então, a minha instrução para você é, trate sim o seu trauma sempre. Sempre, é importante. O trauma interfere no casamento, o trauma interfere nos relacionamentos, o trauma interfere na relação dos filhos, mas não trate só com a terapia ou com medicação, se esse for o caso e a necessidade, mas trata também ele com a parte espiritual que também é necessária. Nós somos corpo, alma e espírito. Então, a gente tem que tratar os 3. É como se a gente só comesse para alimentar o nosso corpo. Ou a gente só se alimentasse espiritualmente e a gente não se alimentasse fisicamente. Então, eu nunca mais vou comer na vida. Você vai morrer. Desculpa. Então, eu vou fazer jejum. Pode? Pode. Pode fazer jejum. Se você for fazer jejum mais prolongado, ele tem os seus objetivos, faça com orientação também de um bom profissional. Tem excelentes pessoas e pastores, enfim, que fazem jejum prolongado, tem acompanhamento médico, nutricional. Então, você tem que fazer cuidando de todas as partes, corpo, alma e espírito. Então, você vai tratar um trauma, o trauma está na alma, você precisa olhar como que está o corpo, porque às vezes o trauma ele reflete sim no corpo físico da pessoa, traz sintomas, traz adoecimento, traz medo, traz segurança, e o medo e a insegurança está na alma, o trauma está na alma. As reações que foram geradas, gera os pensamentos na alma, e aí isso vai gerar um comportamento aqui no meio físico, e aí precisa tratar o espiritual, porque dependendo do trauma, pode ser espiritual também. Pode ter adoecimentos espirituais que acomete o corpo físico. Então, a gente precisa sempre tratar corpo, alma e espírito. Certo? Respondido, então? Sim. A próxima, ela é meio parecidinha assim. Quando a dor não é curada, ela vira comportamento ou repetição de padrões? Pode acontecer os dois, tá?
pode estar acontecendo os dois, porque lembre que eu falei aqui, às vezes ele vai a um adoecimento, às vezes espiritual, algumas questões que são espirituais vai gerar adoecimento aqui no corpo. A herança geracional de derramamento de sangue, por exemplo, vou dar uma que é muito comum aí, abortos, por exemplo, essa é uma herança espiritual de derramamento de sangue. Ela traz, sim, consequências seríssimas para o corpo físico, né? Além de adoecer a alma. Muitas vezes questões de depressão, ela é um adoecimento também vinda aqui do espiritual, que adoece a alma e que daqui a pouco está no corpo. Eu digo que às vezes o adoecimento que vem do espírito, depois ele chega na alma e por último no corpo. Só porque às vezes algumas questões adoecem o nosso corpo, que adoeceu a alma e que pode adoecer o espírito. Então a gente tem que cuidar e tratar isso nas 3 esferas, né? Com pessoas profissionais, líderes espirituais, né, que podem aconselhar você, que pode direcionar você sempre dentro da palavra de Deus, sempre dentro daquilo que está nas escrituras, que veio para nos direcionar e nos guiar, e que olhe essas 3 esferas, corpo, alma e espírito. Nós somos um ser triuno, nós somos um ser que a gente precisa olhar as 3 esferas da nossa vida sempre guiadas e dirigidas pelas regras e as normas e as leis que estão disponíveis para nós por toda a Bíblia. É só a gente também entender, compreender. Elisete, eu não tenho isso, eu não tenho ainda esse entendimento. Como eu posso fazer? Posso tratar aí na terapia? Posso... por onde eu começo? Começa lendo a Bíblia ou procurando uma pessoa de extrema confiança que vai indicar você, vai aprofundar você, vai acolher você e te ajudar a ir trilhando nesse caminho. Você não precisa de uma babá. Não é de babá. Os adultos já têm uma postura de adulto para seguir ali. Mas às vezes precisa de alguém que segure na sua mão, caminhe com você e vá guiando você por esse caminho da melhor forma possível aí para a gente ir encontrando, tratando traumas, tratando dor, tratando as questões que afligem o nosso casamento, as dores, as brigas, as dificuldades, os desentendimentos, a questão daquilo... Põe verdinho claro, Dani. Daquilo que a gente vai fazendo no nosso dia a dia e a gente não tá, sabe, sentindo em paz. Tem coisas que você não tá em paz no casamento, mas você não sabe como lidar. Então, às vezes você precisa sim de uma pessoa que oriente você, tá? Se quiser, aqui embaixo tem o meu contato, fica à disposição para entrar em contato caso você precise, tá bom? Outra. Como ensinar uma família a fechar portas espirituais sem gerar culpa ou medo? Então, sempre, nunca é para culpa ou medo. Não existe culpados. Eu gosto de dizer que existe a nossa responsabilidade. Então, a gente precisa entender que temos responsabilidades, ponto. Somos adultos. Temos responsabilidade, temos um canal de regras para seguir, que é o manual da nossa vida. Outro dia eu perguntei para uma pessoa assim, você trabalha no quê? Eu trabalho na parte jurídica, no fórum. Ok. O teu trabalho é baseado em quê? Nas leis. Ótimo. Se você fizer alguma coisa do teu trabalho que é fora as leis, você faria? Não. Deus me livre. Se eu fizer alguma coisa que estiver fora da lei, eu não posso. Eu tenho que fazer dentro do que está na lei. Eu disse, então, por que aqui do lado de fora a gente faz segundo o nosso achismo? Eu digo, a gente faz porque eu, Elisete, também me incluo nisso. Às vezes a gente faz as coisas baseado no nosso achismo, naquilo que a gente acha, naquilo que a gente pensa que tá certo. Mas eu já perguntei para o Espírito Santo se tá certo. Eu já fui lá conferir, eu leio a Bíblia para ter certeza que o mundo não tá me enganando e eu tô saindo da verdade, que é a verdade daquilo que foi escrito e deixado para cada um de nós. Ou a gente procura atalhos e eu faço do jeito que deu na minha cabeça e depois, quando vem as consequências, eu digo assim, meu Deus, mas por que Deus deixou?
Eu brinco assim, se a gente, né, ouvisse Deus, eu fico pensando assim, quanta paciência ele tem que ter conosco. Porque ele diz assim, querido, filha, tá aqui a minha lei. Filha, esse livro aqui vai direcionar você. Filha, lê essa palavra aqui, ó. É isso aqui que eu quero que você faça. Não faz isso não. Outro dia uma cliente disse assim, Elisete, emprestei um dinheiro. Emprestei um dinheiro para a irmã do meu marido. Depois, quando ele disse assim, tu emprestou? Por que tu emprestou? Por que tu não falou comigo antes? Aí eu disse assim, eita, quebrou 2 princípios ali. Primeiro, tá lá na lei, não empresta. Tá em Provérbios, gente, lê Provérbios. Provérbios é um manual de regras para viver uma vida boa, agradável, abundante, fazer a coisa certa. Leia Provérbios. E lá em Provérbios está escrito assim, ó, não empresta. Porque se você emprestar, talvez ocorra a possibilidade da pessoa não te pagar. E aí você vai arranjar um inimigo. E não é isso que o Senhor quer, porque aí vai gerar briga, vai gerar contenda. E na família, então, é o que mais acontece. Porque daí o não pagou o outro. Aí ela disse assim, aí eu disse pra ela, e aí ainda quebrou outro princípio, nem conversou com ele antes de fazer o troço, né? Não conversaram. Então, precisa ter esse alinhamento. Aí ela assim, ai, daí eu fiquei orando, Deus, faça o que ela lembre, Deus, faça o que ela pague, Deus, porque eu não vou nem conseguir cobrar. Não é assim, gente. Então a gente sai quebrando os princípios por aí, depois assim, Deus, por que tu deixou que ela não me pagasse? Né? Mas Deus nem permitiu você emprestar, sim. Primeiro pergunta pro Senhor, Senhor, eu posso emprestar? O que tu acha? Espera, fica sensível, o Espírito Santo responde. Enquanto ele não responder, espera. Espera, não empresta, calma. Né? Faz as coisas com calma. Então, como que uma família pode fechar as portas espirituais sem culpa? Primeiro, a gente precisa saber. Lembra que o mundo espiritual ele é regido por leis? Aquilo que a gente der legalidade vai acontecer. Então, a gente já começa uma vida que está escrito na Bíblia já em pecado. A gente nasceu, já está em pecado. Por quê? Porque a Bíblia fala, em pecado gerou a minha mãe, né? Isso é uma parte do Salmo 51, lá de Davi, né? Quando ele errou ali, daí ele foi se arrepender, pedir perdão para o Senhor, e ele fala nesse Salmo, em pecado já me gerou a minha mãe. E a Bíblia fala, desde a queda, a gente nasceu, né? Com o pecado original, que é o pecado da origem lá de Adão e Eva, né? Da queda. Então, a gente sabe que a gente carrega. E aí a gente tem as heranças geracionais aí, né? Aquilo que a gente traz dos nossos pais, padrão repetitivo, dos nossos familiares, enfim, como um todo. E aí a gente acaba errando, pecando. A gente é visitado por esse pecado, por esse erro, por espíritos, né? Que são maldosos aí, né? Espíritos malignos que às vezes nos perseguem pelas portas, pelas legalidades espirituais que já foram abertas. Mesmo que não tenha sido você que abriu, mas a gente às vezes comete os nossos pecados pessoais também por essas legalidades. Então, a gente precisa fechar essas portas. E a Bíblia fala da renúncia de herança, e fala também sobre confessar os nossos pecados, confessar os pecados uns aos outros, para que sejam cancelados os nossos pecados, né? Para que a gente seja perdoado e para que a outra pessoa ore por nós sobre isso. Por quê? Porque tem uma parte lá em Mateus, eu não lembro o capítulo e versículo agora, fala, né? Que quando 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, concordarem na terra sobre algo, desligando na terra, será desligado no céu. E se ligar na terra, será ligado no céu. Então, quando a gente se arrepende verdadeiramente, a gente confessa os nossos pecados e alguém ora por nós para cancelar, para desligar esses pecados aqui na terra, e é desligado no céu. Então a gente precisa fechar essas portas dessa forma, né? Na Escola Heranças eu explico bastante, detalhado, que heranças são essas,
aonde a gente é visitado, como a gente é visitado, quais são os sintomas, o que acontece e como a gente pode fechar, desligar, encerrar esses ciclos para que isso pare de ficar acontecendo na nossa vida. Só porque a gente precisa compreender a grande graça do Senhor. Não é pelo nosso mérito que a gente é perdoado. Porque não é pelo nosso mérito, a gente é perdoado primeiro pelo nosso arrependimento, por a gente confessar, mas pela grandiosa graça que o Senhor derrama sobre nós. A cruz não é automática, Jesus morreu na cruz para perdoar os nossos pecados, mas ela não é automática. Vai perdoar de qualquer forma. Então eu posso fazer tudo errado, tudo às avessas, que a hora que eu querer decidir parar, eu digo assim, Deus, me perdoa aí, tá? Então tá, eu já pedi perdão e ele vai perdoar. Não é assim que funciona. Você precisa ter responsabilidade sobre a sua vida, sobre o seu casamento e sobre os filhos que o Senhor confiou a você. Então a gente precisa entender, precisa sim fechar essas portas espirituais, mas é assim, se arrependendo, pedindo para que alguém ore também por nós, para desligar aqui na terra aquilo do qual a gente se arrependeu. E a palavra também diz, né? Que se a oração que Jesus nos ensinou já dá esse tom aí. E às vezes a gente só faz a oração assim, né? Para nós que está no céu santificado, né? Tudo repetidinho. Tudo repetido. E a gente às vezes nem pensa naquilo que está fazendo. Aí é só vã repetição. Ele fala, perdoai os nossos pecados, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, a quem tem tido contra a minha vida. Então, se eu perdoar, se é uma condição da língua portuguesa, e está na Bíblia, não tem palavra vã, né? Se nós perdoamos as pessoas que estão errando ou pecando contra nós, né? Se a gente perdoar, ele também perdoa os nossos pecados. Mas aí vem uma condição do nosso passinho que a gente precisa dar primeiro. Certo aí? Então a gente pode fechar essas portas de legalidade, sim. Tá certo? O que mais, Dani? É possível restaurar um casamento mesmo com muitas portas de legalidade? Se é possível restaurar um casamento, sempre é possível. Sempre. Tudo em Jesus nós podemos. Porém, tem uma condição. A Bíblia fala que a única coisa que não seria perdoado é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Então, toma cuidado aí. Agora, todas as outras questões é aquilo que a gente falou, pecado, o perdão, a gente consegue sim ser lavado, remido, tratado em Jesus. Mas aí a gente precisa ir à cruz. A gente precisa ir com o coração verdadeiramente arrependido. Então, restaurar o casamento com muitas portas de legalidade significa muita coisa errada aconteceu, muita dificuldade, muito problema, muitas questões que se repetem, vão e vêm, né? Então, um casamento, ele começa a ser destruído, às vezes é pelas coisinhas assim, ó, pequenininha. Às vezes a gente acha que são só as grandes coisas que destroem o casamento e não é. Sabe aquela picuinha que começa, nossa, como você tá cansada? Pronto, já vai me cobrar, já tá achando ruim, porque eu tava fazendo as coisas, porque eu precisava cozinhar, porque eu precisava limpar, porque eu precisava tirar, sabe? Pequenas coisas. A gente acha que não vai ter problema. Quando a gente vê aquilo que era tão pequenininho, tornou uma bola de neve bem grandona, que foi juntando. Às vezes uma briga repetida, um dia, 2, 3, 4, 5, repetidas vezes, as pessoas já não se sentem mais dispostos a lutar por aquilo ali. Dá para restaurar casamentos, sim.
dentro daquilo que você está disposta ou disposto a fazer. Já vi muitos casamentos serem sarados, curados, restaurados em Jesus. Aquilo que é uma questão como uma troca, não venha barganhar com Jesus. Né? Eu faço isso, se não me responder até tal dia, né? Aí a gente fica colocando o quê? Deus na parede? Como se a gente estivesse brincando com um amiguinho, se até tal dia você não vier aqui. Aí a gente vai fazer o quê? Qual é a outra opção que a gente tem? É a salvação ou o inferno. É eu querer salvar a minha família ou deixar ela se perder. Não é sobre barganhar com Deus. Satanás barganha com você. Ele te dá hoje e tira amanhã. Ele barganha com você, te faz trocas. Deus não é esse Deus de barganha. Não é um Deus de confusão. Quando tem alguma coisa que gerou confusão, tenha certeza, não veio de Deus. Porque Deus não é um Deus punitivo ou de confusão, mas entra dentro da lei. Porque se você andar de cinto de segurança, você está dentro da lei. Agora, se você andar sem cinto de segurança, você está fora da lei, você vai sofrer as consequências da lei. E no mundo espiritual não é diferente. Ele funciona também dentro de leis. Eu fiz aqui, eu preciso, né, corrigir, sofrer a consequência ali. Mas se eu fiz coisa boa, vou colher coisa boa. Ninguém planta arroz e vai colher feijão. Ninguém planta alface e vai colher batatinha. Então a gente precisa entender, no mundo espiritual é exatamente assim. Só que Deus é tão generoso que ele diz que quando a gente tem bênçãos, ele ia multiplicar isso em 1000 gerações. A maldição é 4. 4 gerações. Visitarei a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração. Só porque as bênçãos é 1000 gerações de bênçãos. Mas eu vos abençoarei até 1000 gerações de bênçãos. Então a gente precisa entender. Respondido ali? Sim. Em sua experiência, o que mais muda quando uma família decide se posicionar espiritualmente? O que mais muda? Isso. Quando uma família decide se posicionar espiritualmente. Tudo, né, gente? Tudo. Primeiro, falando de novo, a gente vive debaixo de leis, seja a lei desse mundo, seja as leis espirituais. Então, quando eu me posiciono, eu não quero mais estar nas trevas, mas eu me posiciono na luz e eu vou buscar, não quer dizer assim, vai ser só flores, eu vou sentar, tomar cafezinho, belezinha, chuchuzinho e acabou os meus problemas. Não é assim. A gente vai sofrer retaliação, a gente vai sofrer tentação, as pessoas vão querer barganhar com você, a gente vai receber todo tipo de influência que você possa imaginar. Você está nas dificuldades, já recebe essas influências ali, mas quando você se posiciona espiritualmente na luz, você também vai sofrer. Eu disse para vocês que quando eu disse eu não vou mais atuar, né, eu falei no episódio passado, se você não viu o episódio anterior, veja, hoje é o nosso episódio número 92, no episódio número 91 eu falei sobre isso, expliquei cada coisa, eu não vou repetir aqui hoje, mas quando eu me posicionei, eu não faço mais constelação familiar, eu entendi o meu recado, o recado que Deus trouxe para mim, eu não vou mais fazer no mesmo dia que eu falei isso com o Senhor, porque eu falei verbalmente, e presta atenção, tudo aquilo que você fala verbalmente, todo mundo espiritual ouve. Por isso que as portas espirituais de legalidades ruins, você tem que falar, né, em audível, para que o mundo espiritual ouça, para que alguém ore também por você, fechando as portas de legalidade. Porque o mundo espiritual, ele é bem real, e isso arranca a credencial da mão do inimigo, para parar de roubar e saquear a tua vida. Mas quando eu falei que eu não ia mais fazer, porque o Senhor me chamou e me mostrou, eu não ia mais fazer, no mesmo dia, a Dani, ela é
testemunha disso que nós vivemos, porque ela também viveu esse processo, ela também sabe exatamente, e ela viveu, ela só dizia assim, ó, tia, tem gente pedindo por constelação. Eu nunca recebi tantos pedidos, eu acho que nem todos os anos que eu trabalhei e atuei, eu recebi tantos pedidos dentro do mês e no próximo mês de pessoas me pedindo para fazer esse tipo de trabalho. E eu disse, eu não faço mais. Tem alguém para indicar? Não tenho, porque se não era bom para mim, o Espírito Santo me disse que não era bom, como que eu vou indicar para a pessoa? Aquilo que, né? Então eu indico para você aquilo que é bom e aquilo que hoje o Senhor me direcionar, que é bom. Se ele direcionar, eu falo. Se ele não direcionar, eu não falo. Ponto. Então, quando eu decidi me posicionar, acha que foi assim, mamãozinho com açúcar? Pronto, agora só vira a página, Elisete, e constrói daí para frente, porque tá tudo dominado. Não foi assim. Foi desafiador, foi difícil, até saber como fazer, como me posicionar. Eu tive tudo que ficar debaixo da dependência do Espírito Santo, perguntando qual é o próximo passo. E esperando ele responder. Porque, claro que eu não esperei de braço cruzado, eu fiquei fazendo alguma coisa, mas nunca mais nada. Dentro daquilo que eu disse, eu não faço mais. E não fiz mais. Mas eu dizia assim, Senhor, e agora? Qual é a técnica? E agora? Qual é a ferramenta? Como que eu utilizo? Como que eu trato? E ele foi me mostrando na palavra dele, no direcionamento dele, o que fazer, como agir, como se comportar, quais as ferramentas. Ele foi me mostrando tudo. E assim eu fui fazendo. Mas naquele momento, eu até 2 meses para frente, eu fiquei recebendo muitas propostas, inclusive empresarial. Olha, você cuida de toda essa região sul, que daqui para cima a gente cuida, a gente funde a empresa, a gente junta, a gente une. Ou você negocia valores ou você não negocia. Eu não negocio princípios, principalmente quando está dentro daquilo que o Senhor me pediu. Então eu não negocio. E eu fui falando não, 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 não e não. E aí eu pedi perdão sobre isso e me arrependi por todas as minhas ações e pedi para que alguém orasse comigo e por mim sobre isso que estava errado, que o Senhor me mostrou. Então, nunca mais eu fiz. Isso foi fechar portas espirituais. Na prática, eu estou contando para você. Então, isso é fechar portas espirituais. E fechar essas portas espirituais arranca do inferno aquela credencial que o inimigo tinha na mão para tentar você, para saquear a tua vida. Tem tentações externas, sim. O inimigo sabe exatamente onde você errou, onde você pecou, onde você caiu. E ele vai tentar de todas as formas te levar para lá de novo. E sim, eu ainda recebo esse tipo de tentação? Sim. Porém, está escrito na Bíblia, tem lá. Sujeitai-vos a Deus. Sujeitai-vos a Deus. Resisti ao demônio e ele fugirá de vós. Então tem alguma coisa aí na tua casa que está bem desafiador? Né? Traição, tem questões de adultério, né? As questões que estão doendo aí a tua alma, tá machucando aí dentro das questões. Vai lá, se sujeita a Deus. Resiste ao demônio e ele fugirá de vós. A tentação da carne, ela é grande. O inimigo tenta na nossa carne, ou a gente dá legalidade para ele agir, ou ele não vai ter essa autoridade. Ele tem poder, mas não tem autoridade. Ponto. Ele tem poder, mas ele não tem autoridade. E a autoridade foi nos dada em nome de Jesus. Certo? Respondida ali? Sim, tem mais uma. Tá. É possível fechar as portas espirituais dentro do casamento quando só um dos cônjuges entende essa legalidade? Então, é possível sim. Então, vamos lá. O que acontece? Eu gosto de fazer você imaginar que fosse... você saiu para viajar. E você saiu com algumas pessoas que você ama, que você tem carinho, que você tem respeito. Sei lá, pode ser familiar ou pode ser amigos seus. Só que
Você acordou primeiro, você viu que o dia lá fora tá lindo, tá maravilhoso, você quer sair para passear, para ver o mar, para conhecer o lugar, para fazer as coisas para você curtir a viagem já desde cedinho. Só porque as outras pessoas estão dormindo ainda. Aí você acorda, aí você faz o café, você põe a mesa, você deixa tudo ali preparadinho, mas você já tá pronta. E aí as pessoas ainda não acordaram. Mas você acordou. E aí você deixou a mesa posta, você arrumou direitinho, deixou o cafezinho ali e cada um vai acordando no seu horário. Um acordam às 8, outros acordam às 9, 9h30, 10 horas. E há quem tenha acordado 11h30, meio-dia. Mas eles vão encontrar a mesa que você já fez, o café que você já colocou. Quem acorda primeiro, salva a casa. Porque cada um acorda no seu tempo. Cada um acorda no seu tempo. Talvez você seja a pessoa que acordou primeiro na sua casa, na sua família. E aí, a sua vida vai ser essa mesa posta. Você vai mostrar através de você, da sua vida, quão grandioso é as bênçãos que o Senhor já tem colocado sobre você. Quão maravilhoso é, sem forçar, sem enfiar a goela abaixo e sem dizer, se não for assim, eu não quero mais. Porque aí você ainda não está completamente acordada. Provérbios fala daquela mulher sábia. A mulher de Tito 2 ensina essas mulheres, né, que são as mais velhas, ensinando as mais novas. Você precisa ter esses ensinamentos. Elisete, eu não tive. E o que eu faço? Então você pode procurar quem tenha. Para você ter esse discernimento, essa sabedoria, essa leveza, esse amor, essa compreensão, para que devagarzinho você seja essa mesa posta. Quando cada um acorda, vê essa mesa posta e aproveita ela com amor, com respeito, dizendo uau, foi a fulana que fez, foi a Maria, foi a Elisete, foi a Daniela, foi a Joana, foi a Morgana que fez essa mesa aqui. Ou foi o José, foi o Antônio, foi o Pedro, não sei. Quem acordou primeiro na sua casa, eu não sei quem é. Mas se foi você que está aqui hoje, coloque, deixe pronto. Seja você essa mesa posta, seja você o exemplo de vida, vivendo, sendo uma pessoa melhor, sendo uma pessoa diferente. E eles vão ver em você isso refletido. E aí, você em silêncio, ora ao Senhor, que vê todas as coisas, joelho dobrado, ora pela sua casa, ora pela sua família, ora por todos, pelos seus parentes, porque a palavra do Senhor diz que quando você está no Senhor, você e a sua casa serão salvos. Casa é família. Casa é família na Bíblia. Então será salvo você e a sua família. Então dá para fechar as portas espirituais quando só um dos cônjuges, né, acordou, por exemplo, cada um fecha a sua porta de legalidade individual, isso é individual, mas você pode ajudar o outro a despertar sem ir lá saculejar ele, dizer acorda de uma vez, né? Não, você vai esperar porque cada um tem o tempo, mas você vai no Espírito Santo orar, interceder e pedir para aquela pessoa para que ela também seja desperta no Senhor. E aí, no tempo dela, ela também fecha as portas de legalidade. E eu tenho certeza que vai ser bênção para você e para sua família. Tá certo? Então eu espero que você tenha guardado isso no seu coração. Eu vou deixar um versículo bíblico aqui para você entender o quão poderoso isso é, mas deixar quentinho aí no seu coração. Encaminhe esse vídeo para as pessoas que você ama. Se fez a diferença para você, encaminha, curte, compartilha, se inscreve aqui nesse canal. E o texto bíblico é assim, Tiago 5,16. Confessai as vossas culpas uns aos outros, né? A cura acontece quando há verdade, arrependimento. A gente tira das trevas e a gente entrega na luz. Quando a gente confessa
aquilo que estava escondido, traz luz sobre isso. E aí você vai ver como o inimigo não tem mais legalidade para agir naquilo que você confessou. Tá certo? Eu te encontro no próximo episódio, na próxima semana aqui, juntinhos, para a gente aprofundar mais um pouquinho sobre esses temas aqui. Tá certo? Até mais.